Obrigada mais uma vez pelo convite. O meu nome é Dulcinea Ribeiro, filha de Benedito Ribeiro como apelido, nome certo Cláudio Ribeiro, Lídia Vitória Ribeiro, 3 irmãs, Neuza Maria Ribeiro que já fez a sua passagem, e hoje eu tenho a minha irmã caçula, que é Ângela Maria Ribeiro, e uma sobrinha maravilhosa com o nome de Andresa Cristina Ribeiro, que essa faz parte da minha vida, que é minha sobrinha filha. Sou de uma família mística, aonde meus avós, tinha um bisavó francês, minha avó piracicabana, meu avô que é carioca, era carioca também, e meus tios também artistas, vamos dizer assim, da época. Eu venho de uma família de gente que gostava muito da arte musical. Então meus tios tinham na época um trio que se chamava Os da Luas, que formaram na Lapa do Rio de Janeiro. Depois vieram para Lapa, aqui em São Paulo, muitos anos morando na Vila Ipujuca. A minha mãe era uma passista, aí depois a minha mãe também virou uma pastora. Meu pai era envolvido, entre aspas, na época que era tudo muito... Era muito proibido, né? Essa parte, inclusive, de escola de samba. Mas meu pai era envolvido no meio policial, repressor. Então era meio difícil deixar a família, nós que éramos mulheres, né, se envolver no meio cultural, seja da música, até para estudar com meu pai foi meio difícil. Depois que ele liberou, onde a minha irmã se formou, e como ela dizia, eu não sou letrada, não. Eu sou da arte da costura. Minha irmã era uma costureira nata. Nossa, minha mãe, uma cozinheira, que ela não queria que falasse que era cozinheira, ela dizia que minha mãe era quituteira, naquela época, se dizia quituteira. Trabalhou em casas maravilhosas, pessoinhas que gostavam muito, valorizavam o seu trabalho. Então minha mãe era quituteira. E foi assim, tive uma infância até muito, entre aspas, agradável até certo ponto. Eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, nasceu no Rio de Janeiro. Nasci lá, mas vim pra cá, de bebê. Fui registrada aqui. Mamãe veio pra cá, mamãe não foi feliz no Rio de Janeiro. Então ela quis ir pra São Paulo. Ir embora pra cá. Foi por Minha mãe vontade era dela. mineira. Foi vontade dela. Meu pai também veio pra cá, porque acha que aqui as oportunidades da época para ele era melhor, né? Mas mamãe, mesmo que meu pai não viesse, acho que ela não ia conseguir ser feliz, ficou até doente lá. Meu pai era muito... Meu pai era muito mulherengo, então o Rio de Janeiro não estava muito gostoso para minha mãe também lá, né? Mas ela não podia falar que naquela época as mulheres tinham que ficar silenciosas, aceitar tudo, e estava difícil para a mamãe. Então ela veio para cá, e onde estamos até hoje, né? A minha infância foi na Lapa, da qual eu tenho muito orgulho. Estudei, minha parte primário foi na Lapa, o ginásio, a faculdade foi um pedaço na Lapa, outro na Lapa, pertencia aqui à Lapa na época, e acho que foi tudo aqui, tudo rodeou aqui. Minha infância e adolescência foi aqui.
Tanto é que por que eu digo na Lapa? Porque foi aqui que eu comecei, eu já cantava desde a idade de 5 anos de idade. Eu já gostava de cantar. Então, aí foi no pré, no primário, tudo aqui. Naquela época tinha Orfeon, e eu participava. Nessa época, meu pai deixava. Ele concordava. Era Orfeon que se chamava. Sim. Nas escolas. Orfeon era, hoje a gente fala coral. Um coral de Eu não voz. sabia desse nome. Não? Naquela época chamava-se Orfeon. E eu participava. Não adiantava, sempre. Mesmo depois que eu havia saído do primário, eu era convidada a ir participar da escola. Antigamente as pessoas eram mais unidas, né? Um vizinho fazia até quase parte da família, né? Que tinha a dona Mariquinha, tinha a dona Maria Jaci, que foi uma amiga irmã minha na época, né? Estudávamos juntas, brincava não era muro, era cerca, de cerca com cerca, fazíamos comidinha de verdade, mas de tijolos, foi uma parte muito gostosa da minha vida. Mas eu não queria cozinhar, eu gostava de cozinhar, mas eu queria lousa. Você vê, já daquela época eu já tinha essa coisa. A lousa, eu queria brincar. Vamos brincar de quê? Vamos brincar, mas eu quero fazer escolinha. Eu sou a professora. Eu gostava muito. Qual o nome do colégio? Que eu estudei? Romeu de Moraes. O primário. Romeu de Moraes. Grupo Escolar Romeu de Moraes. Foi aí o ginásio, que foi no GV, que era o Seriguião Buarque, né? Esse também, no Alto da Lapa. Aliás, no GV, eu formei um coral. Era GV. Era GV. Coral do GV. Quantas pessoas tinham? Sucesso que nós fazíamos. Nossa! Vozes maravilhosas, talentosos. Eu sempre gostei, né? Acho que eu nasci para isso, viu? E liderou, né? Eu preparava em todas as festas da escola, estávamos lá. Íamos cantar, inclusive, em outras escolas. Em outras escolas? Fazíamos participações especiais. Excelente. Nosso grupo era lindo. Tinha juntinho, homens e mulheres. Eu gostava disso. Porque nós nos dedicávamos muito. Era muito gostoso, né? Tínhamos uma professora que nos apoiava demais. Era Maria Helena, mas nós a chamávamos de professora Menga. Que ótimo. Jamais esquecerei, professora Menga. Como é que era a composição racial desse grupo? Sempre foi mista comigo, sempre. Pretos, brancos, tinha japonês, tinha de tudo. Eu gostava muito disso. Não tinha essas de... Apesar que mesmo por ser uma escola pública, predominava a escola, a raça branca, né? Mas os meus pretinhos eu não deixava do lado. Incentivava, porque também não queriam, sabe? Ficavam meio retraídos. Era uma coisa assim que eu lutei muito ali para que as coisas mudassem, né? Tem muito. Nós tínhamos, até esqueci o nome que tinha na escola, que eu participei também, que eu fui uma das fundadoras, Grêmio. Tínhamos o Grêmio. Nossa, como eu trabalhei para que as coisas mudassem, sabe? Respeitar a todos, né? Respeitar as ideias, as raças, a liberdade sexual de cada um, que já tinha e era camuflada, era uma coisa, depois... Naquela época, aqueles bullying eram diferentes, mas já existiam, né? Era muito difícil. Era difícil, mas eu não tinha problema, porque eu era meio rebelde. Eu não sei se eu vou pular um pouco da parte da história, mas quando, por exemplo, eu estava já no magistério, quando nós íamos para a rua, como eu falo, acho que eu tenho os problemas hoje assim na coluna, porque a gente levamos cacetada nas costas, aquele spray no rosto, tal, aquela coisa de louco. Mas nós tentávamos, eu sempre gostei de enfrentar essa ditadura. Foi linda, no ginásio, no magistério.
O magistério nós já fizemos na época lá 13 de maio, que ainda nós não tínhamos ainda o registro como do Zumbi, que hoje temos, mas mesmo assim estávamos lá. Quando eu vi a camiseta do menino Olodum, lembrei, nós fizemos um trabalho tão gostoso, e eu tinha um menino que gostava muito de dançar, o João Carlos, e ele, uma dança afro, e ele tinha vindo da Bahia para cá, ele estava fazendo publicidade e nós estávamos no magistério. E fizemos um trabalho tão lindo, tão gostoso, que quem não gostava passou a gostar. A negrada naquela época lá imperou naquele show. Foi lindo, maravilhoso. A senhora lembra do repertório? Alguma música do repertório? Do Orfeão que nós cantávamos? Você sabe que nós cantávamos, tinha o Marinheiro, que até hoje canta, né? Tem o Marinheiro, e tinha uma música também, aquela do... Até a dança, eu acho que com alunos que eram de quarta, quinta série, andança também, mas o Marinheiro era muito gostoso, porque fazíamos duas vozes lá, ficava muito gostoso, viu? E no ginásio mesmo, também teve aquela da Elis Regina também, que é daqueles, Marinheiro, você lembra qual que eu estou falando, Marinheiro? Marinheiro só. Qual foi o tom? Aí eu não sou daqui, Marinheiro só. Marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Lindo. Muito lindo. Tinha até nós estudávamos também assim, tinha uma parte que era fazíamos vocalize, que era do... Veio e foi embora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Sim. Que era muito... Até hoje eu ainda dou para os meus alunos que fazem aula comigo. Sim. Que faziam tá. Naquela época, no magistério, eu ainda não. Não, eu cantava aqui, acolá, mas eu ainda não estava como profissional. Foi 72 mesmo, por quê? Porque naquela época, antes de eu começar realmente profissionalizante como cantora, eu gostava muito também da parte dançar. Eu tinha um grupo de meninas que chamava-se Garotas do Boli Boli, onde fazíamos muitos shows para artistas, como para o Jair Rodrigues, fazíamos muita coisa de dança nessa época. E também era mista, negra. Eu tinha até uma japonesa. Tinha até uma japonesa? Tinha, na dança, que a mãe dela implorou. Deixa ela dançar, ela quer dançar com você, Duda. Eu nunca me esqueço. Tinha uma que era Chica da Silva, ai, que linda. Era apelido dela, Chica da Silva, na dança. Ela tinha probleminha, mas eu também fiz a inclusão. Naquela época eu já fazia inclusão. Já fazia inclusão. Como professora mesmo, foi em 80. Antes eu já dava reforço para quem ia fora de sala de aula. Na faculdade, melhor nem contar. Nossa, a gente ia até para delegacia, uma confusão, porque eu sempre fui muito autêntica em tudo que eu fiz na minha vida. Então, e tínhamos um grupo firme ali, um grupo meia dúzia, que nós enfrentávamos. A gente não tinha medo de nada. Nós queríamos pelo certo, pela liberdade, como eu falo, né? Libertinagem não, liberdade sim, pela força de expressão. Naquela época era muito difícil já, sabe? Você não tinha muito a palavra, né? Você tinha que estar submetendo a certas situações que a gente era chamado de rebelde. Então tinha hora que a gente ia tudo. Já passamos aperto. Eu passei aperto. Onde é que foi a sua faculdade?
Eu fiz até uma que até fechou, que era a faculdade Leão Marques, que foi na Vila Maria. Eu fiz a pedagogia, que nem havia necessidade na minha época. Pedagogia foi só porque queriam, porque na minha época o que valia era o magistério, do qual eu fiz. Que tinha sido feito já anteriormente. Já, era o magistério, não tinha nada. Hoje a pedagogia, eu sou pedagoga, mas antes não. Quem não tivesse magistério era difícil. Já era pedagogia, vamos dizer, hoje é só complemento. A pedagogia é complemento do antigo magistério. Até esqueço, às vezes, de contar a história da pedagogia, porque, para mim, o que vale foi o meu magistério. Foi o magistério. Ah, esse sim. A sua atividade como cantora também era uma atividade... Era uma atividade de cantora também? Era uma atividade que trazia da sua família, assim, efetivamente? Ou havia uma certa proibição por parte do seu pai? Do meu pai havia. Ah, é? Não podia nem cantar nem por brincadeira? Podia cantar em tudo quanto era festa familiar. Ah, entendi. Meu pai não achava que a gente... Ainda estava com minha mãe, né, meu pai. Então, meu pai era muito rígido nessa parte, e não dava liberdade, não achava, não cantar, porque naquela época era boates, né? Meu pai não deixava. Então, mas em cantar na casa de festinhas familiares, ai, como ele gostava. Isso ele deixava. Né? Era sucesso, ele achava lindo. Mas... eu queria mais. E era muito falando, por que você não vai cantar em tal lugar? Por que vocês não vão? A minha irmã tem uma voz lindíssima. A minha irmã falecida, a Neuza Maria. Minha irmã cantava muitíssimamente bem. Né? Toda festa que tínhamos, pediam para minha irmã, canta aquela Babalu, de Ângela Maria, canta Babalu. Sabe qual é a música Babalu? Lembra? Tá aí pensando no velório, que me acena Babalu. Minha irmã cantava tão lindo essa música. Aí meu pai ficava todo cheio, mas não deixava a minha mãe cantar em outro lugar. E eu, como era a menorzinha, meu pai achava muita graça, que todo mundo, ai, que bonitinha, ela é jovem. Mas meu pai não deixava, não. Aí veio a rebeldia depois, né, que eu queria. A minha irmã, essa minha irmã caçula também aí foi vindo, ficou muito rebelde, né? Aí meu pai também, minha mãe sofria muito com meu pai, nessa parte. Aí depois de separar, meu pai tinha ido embora, graças a Deus. Aí aliviou para minha mãe. Eu falo graças a Deus, porque eu não consigo, em entrevista nenhuma, quando eu vou falar desse elo familiar, eu não consigo deixar do lado o que como mulher, hoje em dia eu vejo, né? Como mulher, minha mãe sofria nessa parte. Eu não consigo deixar de contar. Se eu tenho que falar da minha família, parte familiar, eu não escondo nada. Minha vida é um livro aberto. Então, eu conto a verdade. Minha mãe sofreu muito. Então, quando meu pai foi embora, minha mãe continuou trabalhando, continuou sustentando a todos nós. Nós estávamos trabalhando também. E veio essa parte da liberdade, para que eu pudesse também me expandir naquilo que eu gostava, né? Aí minha mãe estava bem melhor, fisicamente, mais psicologicamente, não é? Liberdade ela tinha. Então, foi legal. A minha irmã já havia se casado, então a minha irmã parou por aí. Só ia me aplaudir, vamos dizer assim. Aí foi onde eu comecei, dançando, como eu já disse, levando as meninas, fazíamos muitos shows para fora. Foi muito lindo, foi lindo. Mas aí, como eu fui dançar no Sargentelli, fui convidada na época, eu participei do Sargentelli, que veio do Rio de Janeiro, aqui, para fazer shows em São Paulo. E eu fui participar do teste, passei no teste, e comecei a fazer parte do elenco por muito pouco tempo, porque eu tive que escolher entre um trabalho que eu tinha e os shows. Aí eu escolhi, eu trabalhava numa empresa muito boa, falei, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, porque eu tinha carteira assinada, eu não ia assinar como dançarina, eu falei, não quero. Né? Então eu fui, aí eu escolhi
ficar. Aí fiquei muito pouco tempo com o Sargentelli, mas valeu, porque dele também me abriu as portas, porque eu dançava. Mas quando faltou uma back vocal, falaram, seu sargento, a Duda canta. Aí ele falou, então põe ela para cantar aqui hoje. Dali foi um leque para mim. E o seu pai, ele faleceu que ano mais ou menos? Ah, meu pai nem lembro. Acho que foi por aí, 80. É que ele já não estava mais conosco. Ah, sim. Então até a minha memória apagou. Mas foi por aí, 80 e pouco. Não foi. Ele foi em 80 e pouco, mais de 80. É que não estávamos juntos, ninguém. Graças a Deus. Não, esse não é um assunto fácil de nenhuma pessoa falar, não é? Não é fácil. Não. Mas para mim fica fácil. Eu me sinto bem em pôr para fora uma coisa que eu estou pondo a minha mãe no pedestal que ela merece. Que a minha mãe foi uma guerreira sofredora. Qual que era o seu cargo nessa empresa? Eu era telefonista. Telefonista e tinha carteira assinada? Total, telefonista recepcionista. E tinha salário regular? Nossa, ótimo salário. Eu trabalhava inclusive em 2 empregos. Eu trabalhava nesta firma, Figueiredo Ferraz, e trabalhei muitos anos na CTB, que hoje é telefônica, né? Era telefônica, companhia telefônica. Na Telesp, todo na rua 7 de Abril, na Brigadeiro dos Antônio, fui telefonista. Uma delícia. Essa experiência na equipe do Sargentelli te proporcionou cantar profissionalmente pela primeira vez? Foi pouco tempo que eu fiquei com ele. Coisa de meses? Foi, coisa de meses, que eu tive que escolher, né? Uhum. Aí foi. Naquele dia do show, estava lá, nunca me esqueço, que foi o Dr. Paulo Menberg, que era dono do Hotel Comodoro, e embaixo do Hotel Comodoro, que era aqui na Avenida Rio Branco, tinha uma boate muito famosa naquela época, que se chamava Captain's Bar. E ele me convidou para que eu fosse. Ele falou, você não quer cantar? Porque eu já estava cantando por ali, mas com o Sargentelli, não. Eu era dançarina, eu já estava cantando, fazendo já meus shows ali, né? Tanto é que eu pensei, falei, eu vou, por que eu vou? Será que eu vou? Porque cantando por aí que eu já estava, inclusive com o JB Samba, que era um grupo aqui em São Paulo, que ele era chamado de o Fundo de Quintal Paulista. Isso. Muito famoso naquela época, o JB Samba ficou bem conhecido, o JB Samba. Eu fui a única cantora do grupo. A única. Tanto é que hoje em dia eles me chamam de musa. Ai, que chique. Eu sou a musa do JB Samba. Eu sou a musa deles. Eu cantei durante 6 anos, cantamos juntos, para lá e para cá. Foi muito legal. A minha irmã fica doida, a minha irmã caçula. Ela fala para mim, você vai fazer entrevista? Não fala aquela parte. Eu falo. Eu trabalhei muito na minha vida. Trabalhei em fábrica que faziam esse guardanapos, papel higiênico, chamava Inajá, na fábrica aqui na Lapa, também na Lapa, aqui na travessa da Rua Clélia. Hoje em dia é tudo tão moderno, naquela época é tudo na manual. Então os cortes que tinham para você picotar, papel higiênico, é tudo na guilhotina. E a gente usava um jaleco branco. O rosto saía da cor do papel. A gente ficava tudo aqui, cortando, ficava branquinha, cara, uma coisa. Só sobrava os olhos que a gente usava o óculos. Então, estou aqui. Eu queria muito trabalhar, porque eu queria ajudar minha mãe, eu queria estudar. Já tínhamos a minha caçula, né? A minha irmã caçula, né? Então, aproveitar que ela fosse estudar, que ela não queria, tanto é que estudou muito pouco, mas dar liberdade para que ela tivesse tempo de estudar e eu ajudava a minha mãe, né? Minha mãe disse que eu já nasci cantando em sol maior. Minha mãe falava, você já nasceu cantando em sol maior? Em casa eu ouvia muito, nós ouvíamos naquela época, muito samba canção, muito samba,
depois eu vou lembrar para Tá. falar. Internacional, minha mãe tinha o Ray Charles. Richard. Ray Charles era famoso em casa. Ray Conniff, orquestra de Osmar Milano. Inclusive eu cantei na orquestra dele. Olha, a gente ouvia um pouco. Depois eu até cantei num restaurante que tinha essas músicas. Tanto é que hoje em dia no meu repertório eu gosto de incluir o La Bamba. Sim. Eu ponho a turma para dançar o La Bamba. Muito bom. Legal. Eu gosto muito de música mexicana, latina. Latina. Latino-americana. Aquela macamba que cantava aquela. Oi, Sacundunga, te pega. Da Fez Miriam parte Makeba, né? fez parte da minha vida também. Ah, é? Foi gostoso. Dancei muito essa música. Tava tudo assim, eu gostava muito, muito. Ouvia Elvis Presley, eu gostava muito também. Musicalmente falando, né? Então, por exemplo, da época que eu cantava bolero, eu tinha Maísa. Então, eu não queria cantar com Maísa, eu cantava as músicas também que Maísa cantava. Porque a boate tinha também esse lado que tinha que ter essas músicas, né? Então, eu cantava muito Maísa. Maísa fez parte da minha história, assim. Maísa, grande cantora que foi Maísa, né? Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Essa, Doris Monteiro, Elza Soares, que eu a considero até como madrinha, porque eu recebi conselhos dela. É mesmo? Eu tive contato com Elza Soares. Então, foi lindo, recebi conselhos da grande Elza Soares. Foi maravilhoso que Elza Soares me ajudou falando, porque eu não fui para cantar num show que ela fez na Ilha Pochá. Eu levei as meninas, as garotas do Boli Boy. Elza Soares ficava hospedada no Hotel Comodoro, da qual depois, sem querer, eu fui cantar lá há muitos anos. Então, eu fui cantar, eu levei as meninas para fazer o show. Quando eu falo levei, eu participei também. Eu também era danada, o quê, caboclo? Nós fazíamos sucesso total. Bom, nós éramos umas meninas. Aí, eu não fui para cantar. Aí ela foi, nós fizemos o show, tudo. Tem sempre alguém que fala, né? Ela canta, tal, não sei o quê, tal. Mas passou. Ela estava aí, eu fui cantar no Urso Branco. Com o maestro Zezinho, que muito tempo foi maestro, tive um grupo no Silvio Santos. Eu fui fazer um evento com ele. E fui para aquele hotel, para de lá ia sair a van. E aí a Elza estava lá e eu ia sair com ela. Ela falou, você vai com esse Zezinho e tal? E ela falou, menina, eu vou fazer esse show, não sei o que e tal. Eu falei, tá ótimo e tal. Ela falou, me deu um conselho lindo. Eu falei, mas eu não imito, eu não te imito, Elza. Eu falei para ela, até chamei ela de Dona Elza. Ela falou, Dona Elza, não. Não queria, né, porque ela se sentia bem jovem, né. Ela, não, Elza, pode me chamar de Elza. Ela falou, eu falei, eu não te imito, porque eu tenho essa parte que ela faz, eu também faço, né. Eu era mais jovem, então, mas eu faço. Aí ela falou, não, continue assim. Segue o seu caminho, você vai encontrar muito espinhos pela vida, tal, mas segue, é o que você gosta, tal. E eu não fui abrir um show para Elza Soares na Ilha Pochá? Depois, que dia das meninas que eu levei. A vida tem hora que leva a gente assim, né? E depois de muito tempo, já ela veio fazer um show no Bar Brahma, aonde eu canto até hoje. Eu estou há 20 anos cantando no Bar Brahma. São João com a Ipiranga, que, como a gente fala, na esquina mais famosa de Sampa, eu canto lá. E ela fazia um show aqui. Ela veio fazer.
Aí também conversamos lá, tudo, já estava ficando com problemas na coluna, né? Tanto é que eu ajudei, subi no palco, mas mesmo assim, quando eu subi no palco, ela pum, abriu o espacate, lá, que ela não é fraca não. Aí era muito legal. Aí eu a considero minha madrinha, porque me deu essa oportunidade, né? São duas que eu falo que eu considero como madrinha. Dona Ivone Lara também. Fui abrir um show na Anhangabaú. E a Dona Ivone Lara ia se apresentar. Aí no camarim estávamos sentadas assim, muito humilde ela. Aí ela também, eu abri o show, depois ela ia entrar, Dona Ivone Lara. Aí ela também, ela falou, tô engraçadinha, de todo show que eu faço eu conto essa historinha. Porque eu digo assim, ela me falou, menina, deixa eu te falar, menina. Olha, você não se deixa aprender. Você faz o seu que você quiser, seu original. Vai na sua, canta o que você quiser. Não vai atrás de gente que fala que essa música você não deve cantar, aquele autor você não deve acompanhar. Faz o que você se sentir bem, se entrega. Eu falei, muito obrigada, dona Ivone, pelo conselho. Eu falei, não, ela para mim, não. Eu não estou te dando conselho, eu estou te dando uma dica. Quem dá conselho é o Mirg Neto. Então, olha, são coisas na minha vida que aconteceram que eu falo, nossa, eu levo para a vida. Eu levo para a vida. Quem ouvir um dia vai lembrar. Ou então, né, gosta de mim ou me esquece de vez, um dos dois. Na cultura das escolas de samba? Isso. É. Eu consigo separar perfeitamente. Ah, é? Ah, consigo. Eu consigo separar, porque são dois amores diferentes. Tanto é que não pode me. Eu não posso. Fui muito tempo dedicada, porque o mundo essa cultura popular entrou na minha vida, não porque foi através da minha irmã caçula. Ela era de menor. Ela fugia de casa para ir na escola de samba. Aí a minha mãe punha para correr atrás dela para buscar. Vai ver, vai ver onde a sua irmã está. Tenho certeza que ela foi. Olha que eu também passei apertado com Dona Angelita, viu? Mas ela gostava muito. E na escola de samba, ela era do vai-vai. Ela gostava do vai-vai, né? Tinha um namoradinho lá, tudo bonitinho. Então ela... E aí eu tinha que ir, traz para casa, não vai mais, brigava, não sei o quê, na outra semana eu estava lá, não sei o quê. E eu falei, então eu tinha combinado com minha mãe. Ela vai para os ensaios, vai para a escola e eu ia para a boate cantar. Falei, quando eu termino eu vou esperar bonitinha para levar para casa, para não deixar sozinha, aquelas coisas, né? Aí foi indo, mas eu não frequentava. Aí o que aconteceu nesse Captain's Bar que fez a minha história também chegar? Nesse Captain's Bar estava lá, aquele dia, lá muitos artistas se hospedavam lá. Aí estava lá Fernando Penteado, AGP, estava hospedado, né, nessa boate, Geraldo Filme, que é meu padrinho musical, que eu sou obrigada a falar também que ele é meu padrinho, porque ele me levou também para a escola de samba e também me deu várias oportunidades de fazer vários trabalhos com ele. Então, ele virou para mim nessa época e eu estava cantando lá no Captain's Bar, já estava quase na hora de ir buscar minha irmã lá. Falei, daqui a pouco vai ser... Aí ele falou, você não quer ir na escola? Falei, aonde? Lá no vai-vai. Eu falei, mas ele sabe que eu tenho que buscar outra que está lá. Aí eu falei assim, tá, eu vou para lá, tá bom. Então ele pegou e falou, vai, eu vou te apresentar o presidente. Mas eu falei, agora vai ser hora. Aí cheguei lá, fui com o Geraldo Filme, o Fernando Penteado. Quem foi para lá foi o Almir Neto, o AGP não foi, não quis ir. O Almir Neto foi, tanto é que o Almir Neto fez um samba em homenagem ao Vai-Vai, aquela também. Aí chegando lá, me apresentou para o Jambo.
que era o presidente da Vai-Vai, né? José Jambo Filho. Ah, ele falou, nós estamos precisando de uma voz aqui feminina, porque as mulheres aqui estão brigando muito, porque os homens dizem que elas não conseguem o tom, não conseguem acompanhar o samba. E a Dona Olímpia, que era fortíssima, Dona Olímpia dentro da escola, que tinha a família, que a gente chamava a família Olimpiada, era demais. Aí ela, seu Jambo foi chamar Dona Olímpia. Ah, então pede para ela, ver se ela dá uma força pra gente, para não sei o quê, tal aqui. Aí eu fiquei assim, eu tenho um espírito que eu gosto de ajudar as pessoas. Aí eu falei, estão precisando de mim um pouquinho, eu vou me doar aqui só para passar, ajudar nas vozes. Aí estava lá cantando samba, aí os homens são, naquela época, até hoje, mas é muito machista, né? Porque a maioria, você pode ver que quase todas as escolas não tem mulher intérprete. Não tem, porque os homens das escolas de samba são muito machistas. Viu, coleguinhas? Gosto de vocês, tudo, mas, viu, bem, tem que falar para vocês, os homens são muito machistas até hoje. As mulheres têm que mostrar para que veio dentro das escolas de samba, senão eles querem pôr a gente na cozinha, viu? Recado dado. Então, são machistas. Então, o que acontece? Aí, machista dentro da cultura, tá? Aí na sua casa, tudo, vocês sabem o que quiser, mas eu estou dizendo, dentro da cultura, são machistas. Aí eu peguei e fiquei lá ajudando, tudo bonitinho. Gostei de ir para ajudar, mas não queria desfilar. Não queria. Pois eu não desfilei, sem querer. Fiquei na São João na época. Cantei lá para ajudar, ia na segunda-feira reunir com as mulheres e tal. Era toda segunda-feira? Peguei, nem toda podia ir, né? Porque eu tinha meu trabalho, tinha que estudar, mas eu pegava as escolas antes do carnaval, porque eles precisavam disso. Elas se sentiram bem, começaram a ter voz, porque a mulher precisa ter voz. Então, em todos os sentidos. Aí ela fica toda feliz, e o Chiclé, que a gente era o apelido do Chiclé, né? Que é o presidente, também. Aí comecei a fazer show para a escola, foi muito legal. Mas qual foi o meu primeiro desfile dentro da escola de samba? Saí como florista. De repente, na última hora, estava faltando não sei o que era destaque das floristas, eu estava ia esperar terminar o desfile, veio o Fernando Penteado. Você não quer ajudar a gente? A menina faltou, aqui precisamos de um destaque aqui na frente. Eu falei, mas eu não tenho roupa, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? Não, a gente arruma, porque a escola de samba é assim, precisa de uma coisa, costura na hora, pronta, era assim, agora mais, né? E era uma florista bem livre, leve e solta, com muita pouquinha roupa, tal, uma sainha, não sei o quê. E levava as flores, florista, né? Dentro de um cesto maravilhoso, cheio de espinho. Não tiraram o espinho das flores. Foi uma experiência agradável e dolorida. Segurando aquilo, furando todo o meu braço, aquelas flores, e você tinha que cantar e sorrir, ai, toda hora, dando flores para o público, e o braço, gente, eu falei, mas que... Foi assim a minha primeira pisada, que eu pisei na escola. Eu fiquei durante 7 anos na Vai-Vai, desfilando. Aí eu fui para destaque, tal, fui como madrinha, saí na frente da bateria, né, mestre Tadeu, aquela coisa, tal, foi. Tive uma participação muito bacana na escola, que até hoje eu tenho amigos. Eu passei 7 anos lá desfilando, aí depois eu resolvi, eu falei, eu vou parar, tá muito difícil para mim aqui e tal, mas aí eram as escolas que brigavam na avenida, em bom sentido, que era Vai-Vai, camisa verde, o neném vinha, mas o Vai-Vai e a camisa verde e branco era uma disputa.
puta. E eu tinha nome dentro da escola da Vai-Vai. Eu tinha peso com as meninas que desfilavam. Sabe quem levou, que hoje eles falam que eu também falo, né? Que é as plumas douradas para desfile de carnaval, que era todo tradicional, branco e verde, preto e branco. Eu levei o ouro para Vai-Vai. Foi demais. Foi demais. Quase apanhamos tudo, uma coisa de louco. Mas o presidente segurou o refrão. Falou, vai ter que vir, vai ser bonito. E foi. Saímos na primeira página do jornal, que naquela época, Notícias Populares. Aí, Notícias Populares, saímos na primeira página. Tudo aí, todo mundo começou com o dourado. Aí eu vim para a camisa porque o presidente, que era o filho do seu Tobias, né? Carlos Alberto Tobias, gostava. Era o Zulu, que era também o chefe da diretora de harmonia. Adoraram aquela confusãozinha que estava tendo comigo. Aí ele falou, vem para cá, me convidou para vir para camisa. Aí eu falei, eu vou para uma escola então que eu vou. Vocês vão ver, né? Era conhecidinha, né? Um pouquinho, né? Aí, bonitinha, tal, tudo bonitinho, tudo no lugar. Falou, vem pra gente, vem pra cá. Aí eu fui. E a Angelita? Parou, não quis mais saber de sair na escola. E você vê que coisa. E eu quis continuar. Mas eu gostava muito da comunicação, tanto é que eu fui diretora de eventos dentro da Camisa Verde e Branco, como chefe de ala, destaques e tal, mais pelo desfile. Pelo desfile. Era muito requisitada para fazer, e como cantora também, no Vai-Vai também, porque fazíamos shows, eu levava as meninas e também cantava. Cantei até com o Mário Sérgio, nós cantávamos, fizemos shows na casa de Paulo Maluf, fomos fazer show, Mário Sérgio falecido, que era do grupo de quintal, fundo de quintal. Sim, já fui para o desfile também, já fui. Eu era sempre destaque de alas, né? Tive também um probleminha também, depois nós ajeitamos. Trio Los Angeles, eu gosto de vocês, viu, mano? Eu adoro você, viu, Márcio? Mas você viu que a gente brigava, porque era assim. Era, porque no camisa o Márcio adorava ver, né? Com as meninas, né? E era muito perto, éramos próximos, no chão. Então era aquela disputa, principalmente quando tinha câmera, o Márcio, e eu também queria, e então eu usava muitas plumas, né? Assim, as meninas, às vezes, era aquela coisa de mulher, né? Dava, né? Eu vim desfilando até, pim, dava uma porra, da outra. Márcio, você lembra? Ai, Márcio, se você ver essa entrevista, você vai lembrar. Nossa, era demais na avenida. Era tudo muito gostoso. Era do Trio Los Angeles, era ele e as duas irmãs. Não, assim que eu cheguei, eu fui como destaque, né? Fiquei como destaque, e eles sabiam da minha potencialidade em comunicação. Aí eu fiquei também, muitos anos que eu já fui como apresentadora de mestre de cerimônia. Dividia com... Boca Nervosa era meu amigo da Vai-Vai, e aquele que... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Que faz... Ai... Que ele faz bastante sucesso agora também, fez sucesso bastante com aquela música da feijoada. Vou fazer uma feijoada que você vai dar... Ai, meu Deus, meu amigo, não é Boca Nervosa, é outro nome que ele tem. Mais um que tem que falar daqui a pouco, eu lembro. A professora está com a mente cansada hoje, não? Ai, viu? Eu esqueço o nome do meu colega de tanto tempo aí, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Aí eu dividia também o palco com ele, que tinha aí o São Paulo Chique, que era, nossa, era o máximo aqui de festa, do Camisa Verde e Branco, né? Tinha também, que a gente até que ia voltar, todo mundo falava para voltar os festivais, que tinha também, que Negritude Júnior saiu daí, do Camisa, muitos saíram daí. Eu estava, inclusive, como jurada ali do Negritude Júnior, quando
Quando foram os Negritude Júnior, saiu daí pelo festival. Foi aí que tudo começou com esses meninos. Muitos aí no Camisa passaram por aí. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque às vezes, eu gosto muito de palestra. Palestra e tal. E tem pessoinhas, por exemplo, no núcleo que a gente frequenta, que às vezes as pessoinhas são até mais antigas, vamos dizer assim, dentro da ação, de ser a escola, etc. Tal, né? Aí fico meio assim, por que chamou Duda? Não me chamou. Né? Eu não sei se é porque, eu não sei porque também, mas eu não conheço tudo, não sei porque eu ouço muito, eu gosto de ouvir. Você ouve histórias, eu gosto de ver. Eu acho que tem que dar voz às pessoas que têm história para contar, porque é um legado que você, às vezes, não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Você tem que ouvir as pessoinhas, para você aprender, para você somar, multiplicar. Eu não gosto de dividir nada, eu gosto de multiplicar, somar com outros. Então eu fico pensando, né? Por que será? Tanto é que quando eu fui por Camisa, depois e estava como diretora de eventos da minha querida Magali, que também foi uma presidente da escola, da qual eu devo muito, né? Também devo muito, uma mulher guerreira, foi demais a gestão dela. Ela me falava até que eu era Hebe negra, que eu gostava. Ela falava, você não é Hebe negra, porque eu ficava lá, que eu falava sempre, né? Ai, que gracinha, ai, que bonitinho, tudo dela, não sai Hebe negra. Então, ela me pôs também esse apelido aí. O Geraldo Filme me pôs o apelido de Diamante Negro. Então, eu tenho uns apelidinhos aí que eu adoro, então eu levo para a vida, né? Sim. E ela me colocou lá para ser mestre de cerimônia da escola, que era sempre da parte masculina. Então teve também choque. Teve um choque. Mas ela falou, ela vai ficar, Magali Tobias. Então, ela me deu esse aval e eu fiquei. Enfrentei muitas coisinhas. Nossa, eu já estou quase mais de 40 anos, quase na escola. Agora já estou me aposentando. Eu vou me aposentar. Deixa os jovens que estão vindo, porque tem outras coisinhas, né? Deixa ver. Tanto é que eu acho que a gente tem também que ter esse respeito pelos jovens que estão chegando. Né? Eu também era jovem quando entrei. Então eu acho que tem que ter, só não pode ser muito rebelde, ter a coisa, eu sei tudo. A gente não sabe tudo, tem que respeitar, né? A velha guarda, que é velha guarda no conhecimento. Se a cabeça está boa, a mente está boa, tudo está funcionando, é velha guarda de nome. Né? Tem que respeitar e perguntar. Sabe que a minha tristeza em ver nas escolas de samba? Estão todos chegando, jovens, né? Chegando para fazer acontecer. Eu não vejo marcar uma palestra com os antigos para saber alguma coisa, para trocar, para tirar dúvidas. Não tem que ir no Google, tem que ir, eu vivo dali para falar. Para passar conhecimento, vão se sentir lisonjeados. Eu não vejo. Tá? Vocês também que são jovens vão assistir essa minha entrevista, por favor, dê voz aos antigos que possam falar com vocês. Tem tanta coisa que aconteceu antes, que está acontecendo agora, que vocês não sabem como resolver. Por isso que tem essa troca hoje em dia. Tem muita troca, né? Daqui a pouco você está aqui estão num setor, daqui a pouco já não está mais, porque fulano saiu, manda o outro embora, manda não sei o quê. Não tem isso, porque o conhecimento falta. Falta essa troca, não adianta. Não adianta falar que o Google está escrito que tem coisa que o Google não sabe. Então, foram tantos que vieram aí, né? O Jair Rodrigues, tantos que vieram, né? Como o Jorge Aragão,
como Cartola. Por que o pessoal pega tanto... Ah, eu vou fazer homenagem pro Cartola. Por quê? Porque querem seguir aquele legado bonito, e ele numa simplicidade. Eu abro o meu show com a música dele. As Rosas Não Falam. Eu abro o meu show com essa música, porque essa música faz parte da minha vivência familiar, etc. E eu acho que não é porque é Rio de Janeiro, que a maneira tem que dizer que a gente está só prestigiando o Rio de Janeiro, não, estou prestigiando a arte. E ele faz parte disso. Então, essa música eu acho lindíssima, faz parte do meu show, sempre. Como a Andança, que fez parte do meu legado quando eu estudantil, sempre a Andança fez parte. Eu dou aula hoje em dia de vocalize e de canto popular, para melhor idade. E esta música eu dei como texto para eles fazerem, cada um ia interpretar o que eles sentiam desta música, Andança. Você tem que ver cada texto, cada interpretação que meus aluninhos que têm apelidos de as abelhinhas fizeram. É inclusão. Eu falo que é a melhor idade, mas eu tinha no começo, tem alunos lá de 12 anos, a partir de 12 anos. Como eu digo, o mais jovem da minha... Agora, o que é o mais jovem dos meus alunos tem 82 anos. Canta como ninguém, dança como ninguém. Eu falo para ele brincando, falo para o João, quando eu melhorar do joelho, eu quero dançar igual você. Ele não tem dor de nada. Impressionante o menino, que veio de uma maneira assim, mais jovial, vamos dizer, né? Musicalmente falando, com instrumentais que veio, né? Tudo, colocaram o teclado, o sax já tem. É difícil, o sopro já tem. Eu gosto muito do sopro, inclusive é tão difícil. Eu luto para ter o sopro na minha banda, porque não é fácil você conseguir. E quando consegue, o cachê tem que ser diferente. Vocês façam favor também, viu? Ajuda nós. Como... Eles querem cobrar uma coisa que tem hora que o cachê não chega junto, gente. Pelo amor de Deus, esse sopro. Eu gosto de ter o sopro, eu gosto de ter... Né? Eu tenho um menino agora que está tocando trombone comigo. Mas não posso segurar. A casa não paga, eu tenho que... Tem porque eu gosto, mas eu que estou segurando, não posso mais. Eu adoro. Dá até daquele charme, aquela coisa, né, gostosa. Dá uma atmosfera. Nossa, todo mundo quando começa assim, que eu gosto que eles façam um instrumental antes da minha entrada, aí quando eles estão fazendo aquela turma, porque gosta daquele, né? Mas tá difícil segurar, hein? A gente sofre. Hoje em dia é assim, que eles diferenciam bastante, agora fica esse negócio do pagode, o samba de raiz, o pagode, o samba de raiz. Pagode sempre foi um nome, inclusive lá no Rio de Janeiro, né? Eles falam pagode é o samba, mas tem essa diferença agora, somente aqui em Sampa. Né? E também o samba é um prazer da gente cantar, mas vou voltar naquilo que eu digo sempre. As mulheres também têm um espaço pequeno. Tem um espaço pequeno dentro da nossa cultura. Ah, tem. Essas casas, ultimamente, não precisa de muita qualidade e tem como a juventude agora, eles não querem... Então, tem que pôr, principalmente se for um grupo tudo bonitinho, aqueles menininhos novos, a casa que enche de meninada lá e não precisa ter qualidade, tem que encher a turma no lelê, canta o que quiser, faz como quiser. E quem faz um samba realmente de raiz, o espaço está desse tamanho. Para as mulheres, então, nem se fala. Nem se fala. Agora que está aparecendo, que as meninas estão lutando para ter essa abertura, esse espaço. Então está difícil. E as casas também dêem abertura para as mulheres participarem. Porque está difícil as mulheres. Eu acho que eu me sinto até privilegiada. Porque 20 anos que eu estou na mesma casa, né? Então... Mas é complicado. O samba é bom, mas
tem muito espinho. Não, foi assim porque eu falei, nossa, não. Apesar que eu não sei se eu sou meio rebelde nessa parte, né? Porque eu não gosto muito de ter empresário. Eu não aceito muito. Porque eles querem te dominar ali, sabe? Quer mandar até no sapato que você vai se apresentar. Eu não sou assim, não. Eu que gosto das minhas coisas, eu que mando em mim mesmo, eu que sou, entendeu? Tá, aí, e esse mercado ficou meio difícil, viu? Esse jeito que aconteceu aí. Está. E agora então, hein? Porque na parte do CD eu tenho que agradecer, porque eu gravei 2 CDs. Né? Acho que você me pesca, você sabe disso. Eu gravei 2 CDs. O Guga Stroeder, que eu tenho que agradecer, que organizou, que me produziu. Isso aí foi ele que produziu, tudo bonitinho, que eu nem sabia que esse CD foi até para... Acho que eu estou conhecida na França sem saber, viu? Porque foi para lá, foi para Portugal, não estou nem sabendo. Não sei como é que foi, porque essa parte lá eu não vi. Não vi nem dinheirinho, não vi nada. Eu só sei que foi. Eu só sei que foi. Aqui eu vi, que aqui ele me pagou bonitinho. Mas lá não sei como é que foi. Então, eu falo, olha que diferença. Aí eu guardei até uns ainda de recordação, porque CD não tem mais, né? Agora é outro nome que dão, né? Para você gravar, parece que pode gravar 5... Não sei que põe aí no... Como é que chama agora? Playlist? 5. Não é nem CD. Que coloca nessas coisinhas que eu não sou muito ligada nisso, né? Tanto é que eu tenho certas músicas que eu nem sabia que eu estava lá. Eu nem sabia que... Eu estou lá nesse Spotify, me fala. No Spotify. Sim. Eu estou lá com algumas músicas. No YouTube tem muita coisa sua também. Não estou falando aí, então. Eles colocam assim... Eu acho até bacana isso, mas eu mesmo não sou que faço isso, nada, né? E isso daí me deixou meia... Falei, olha, e muitas pessoas perderam a oportunidade, viu? Porque agora, se você não tem grana, não tem quem te patrocine, você não faz nada. Você tem que ter dinheiro realmente para estar fazendo muita coisa. Né? Isso daí me deixou muito chateada. Não por mim, mas pelos outros, porque eu nunca fui atrás do sucesso. Eu gosto de ser feliz, como eu sempre digo, eu tenho essa frase. Nós vamos tentar, eu estou aqui hoje para tentar deixá-los um pouco mais felizes do que já são. Essa é a minha filosofia musical. Porque é tão bom você chegar, de repente no final do seu show, você ter as pessoas que vêm te abraçar e falar assim, Duda, eu vim aqui hoje também, porque eu falei, eu vou distrair um pouco a cabeça. Eu falei, mas será que vai dar certo? Eu estou saindo leve, muito obrigada, gratidão, isso daí me emociona, eu fico feliz, entendeu? Eu fico feliz de ver que eu consegui, nos meus shows que eu faço aqui e acolá, a fazer aí, acho que eu fiz já mais de 20 casamentos. Como eu falo, divórcio, acho que teve 2, depois foram lá contar, mas 2 ou 3, teve alguns, mas a gente... fica feliz, eu fico tão feliz de ver as pessoinhas, sabe? Como teve a semana passada, como eu falo, né? Teve lá, até me emociona de ver, chegou lá uma cadeira de rodas, né? E é um lugar assim meio apertadinho, né? Porque eu canto ali na frente, né? E chegou na cadeira de rodas, eu falei, meu Deus, será que vai ficar no cantinho? Ela não quis ficar no cantinho. Aí pegou a cadeira de roda, ela foi lá e dançando conforme a música, assim, comigo ali. Aí eu até desci do palquinho lá, fui lá junto ela dançando ali na cadeira de roda. Eu falei, eu estou tão feliz aqui, obrigada. Beijando a minha mão. Olha que bom, eu estava ajudando aquela pessoa a ser feliz, né? Eu fico feliz com isso, sabe? Me emociono muito de ver que eu posso ajudar as pessoas, né, internamente, deixar os seus ranços para lá. Que Deus me conserve assim até quando Ele achar que eu devo. Faz parte da minha vida ser assim. Como em sala de aula também. Quantas coisas eu enfrentei, quantas pessoas ali eu ajudei, adultos mesmo,
E depois eu vejo, um está com a sua loja, o outro está trabalhando, o outro parou o carro que quase levou tanta bronca, buzinando. Ele, professora Duda, desceu do carro, largou o carro lá e foi me abraçar, né? E outros que também eu fiquei triste, lutamos muito, mas de repente eu encontrei no farol também, pedindo. Todo. Então é a vida, mas a gente luta para ajudar o ser humano. E eu sou assim. Você sabe que a vitória, as pessoinhas gostam de lembrar, né? Marcam as derrotas que acontece, que eu quero esquecer, né? Como aconteceu conosco, né? Durante tantos anos ficamos aí no acesso, mas o impacto foi grande quando fomos para o acesso. O impacto foi muito grande. Mas eu acho que a luta era todo ano, por isso que eu falo, mas todo ano, a camisa tem que voltar para o mesmo, para o lugar que nunca deveria ter saído. Voltar para o mesmo lugar que nunca deveria ter saído. E não saía, voltava, ficava lá, voltava, ficava lá, ficava lá, ficava lá. Então, eu não sei se desgaste, foi um desgaste que eu achei de quem administrava antes, porque ficou um tempo, aí passou para outro, ficou um tempo. Eu acho que dentro da administração perdeu um pouco aquela garra, né? Eu acho que isso foi indo, foi indo. Aí quando agora entrou essa nossa presidenta mulher, que a Magali quando saiu, caiu. Mas ainda a escola ficou. Então, agora a Érica que aí está, ela é uma guerreira, viu? Porque enfrentar o que enfrenta não é brinquedo, não. Então, muitos gostam, igual que a gente também, como eu falo, eu não sou 100%. Eu sei que e nem quero ser 100%, 100% é o Supremo. Então, se ela tem aí 70% de aprovação, tá ótimo. Porque o que ela faz, o que ela luta... Ela enfrenta machismo? Ah, enfrenta. Enfrenta. Só que ela enfrenta. Ela enfrenta. Só que ela enfrenta. Ah, ela é danada. Ela enfrenta. Ela enfrenta sim. Então, por isso que ela está aí. Já é o terceiro ano, é o quarto ano dela. Então, ela está aí. Como era a Magali, né? Quando entrou, nossa. Então, também enfrentava, né? Não é fácil, não. Só que não pode, como eu penso às vezes assim, sabe? As mulheres que aí estão, ainda bem que não pegaram muito essa parte do homem que eu sei, eu sou, né? Como está a presidente lá do Mocidade Alegre, né? Ela sentiu que ela tinha que ser, mas ela tinha que ser também maleável. Você tem que jogar dos dois. É como um casamento, né? Se não for, não pode ser 60% para um e 40% para o outro, não vira. Tem que ser os 50%. 50-50, não adianta, tem que ser. Tem que entender que aí, senão é difícil fazer bodas de ouro. Ultimamente eu estou assim, vou contar assim. A minha mãe era ubandista, né? Ela e a comadre dela dirigiam um terreiro, umbanda, né? Minha avó era benzedeira, como se chama nos antigos, né? A minha mãe também era benzedeira, Dona Alzira também era benzedeira, porque eu acredito muito, agora que é difícil encontrar alguém que pega a criança que está com o bucho virado, põe de ponta cabeça, tá, volta, a pessoa está com ele de pé, ela vai e passa e ajeita, é uma coisa de louco, está difícil. Aqui em São Paulo também. Eu fiquei sabendo que a gente conversa muito, tem quem é de lá, aqui em Salvador, lá você ainda encontra. Porque tem que encontrar a originalidade e a verdadeira. Né? Falso, agora como diz, o fake tá muito cheio, está cheio de fake news agora, dentro das religiões, em todos os sentidos. Agora, eu acredito, agora eu estou assim, eu creio. Não, eu frequentei muito já. Frequentou muito? Já frequentei muito. Banda, candomblé, eu já frequentei.
Agora eu cuido. Eu cuido, porque eu sei cuidar, aprendi, né? Então eu cuido, me cuido e ajudo até as pessoinhas também, que eu também, é esse outro lado meu que eu tenho hora que eu quero fugir, mas não consigo. Então, tem hora que é difícil para mim, mas se eu posso fazer o bem, eu ajudo, né? Interessante. Mas é bem assim. Tanto é que quando me vem assim, né? Vou contar uma parte até interessante desse aí, quando me vem assim com os colares, assim, né? Com essas guias e tal. Ai, pelo amor, posso falar? Onde é o centro da senhora? Eu quero. Falei, hein? Onde é o centro? Sabe? Fica assim, onde é o centro da senhora? Eu falei, não tem, filha. Não tem centro nenhum. Não tem. Ai, meu Deus, outra coisa que eu lembrei. Esse menino, que era lá do Rio Grande do Sul. E ele vinha, o pai dele tinha uma empresa lá e aqui em São Paulo. Aí vinham muito pra cá. Aí toda vez que eles vinham pra cá, ia no Brahma. E ele ia no outro salão, não era no meu show. Esse menino, jovenzinho como ele, assim, como você, ia lá assistir. Aí ele ia assistir o meu show. Ele disse que se apaixonou. A família, quando vinha para cá, que ficavam aqui, que tinham aqui apartamento aqui em Anhamelo, vinham para cá, a família toda ia lá. E eles pertenciam a esqueci o nome lá de um time de futebol, que eles usavam até o lencinho vermelho aqui no pescoço. Esse menino gostava muito de mim, se apegou demais. E ele ia prestar o vestibular. Aí ele veio e trouxe o lencinho e falou assim para mim, Dona Duda, posso pedir uma coisa para a senhora? Eu falei, que foi? Ele falou, eu vou prestar o vestibular. A senhora me dá um desse? Que eu sei que eu estou meio ansioso, mas se a senhora, eu sei que a senhora vai me ajudar. Eu falei, eu vou torcer para você, ter pensamento positivo, filho, vai acontecer. Mas eu dei para ele, aquele colar, uma aqui, a minha assim. Aí ele foi fazer o vestibular e tal. Depois ele me ligou, dizendo que tinha dado tudo certo. Foi lá para estudar, falou que ia fazer lá engenharia agrônomica para ajudar o pai lá na fazenda. Esse menino, toda vez que vinha aqui, ele estava lá. Lá ele frequentou aquela boate que pegou fogo. Como é que chama aquela boate? Boate Kiss. Foi. Pois ele não morreu lá. Aí o pai me ligou, dizendo que ele saiu muito queimado, tal, de lá. E aí o pai dele disse que ele me ligou e falou assim, ele ainda estava conversando um pouco, né? Aí ele disse que ele falou assim pro pai dele, olha, fala para Dona Duda que aonde eu estiver, nunca vou esquecer dela. Ele me mandou esse recado. Aonde eu estiver, eu nunca vou esquecer dela. Você vê o que é esse lado espiritual que a gente tem, esse lado da música. Você sabe que toda vez que vem contado essa boate, que ainda estão brigando, aprende um, solta outro, eu lembro do Rafael. Coisa linda. Então, ele queria até vir desfilar aqui, no Camisa comigo. Então, é essa coisa que a gente, às vezes, quer lembrar, uma parte triste, que quantas coisas, às vezes a pessoa está dentro da escola, fica brigando por nada, e às vezes a pessoa que está de fora tem uma outra visão, acha que tudo é flores, mas não é, mas a gente gosta, a gente dá a volta por cima. Mas eu lembrei desse caso agora, quando você me lembrou da minha vida. Deus tem aonde achar melhor. Rafael lindo. Nossa, acho que conversamos tanto, não?
Eu não sei, eu acho que não, acho que se for falar, nossa, né? Nossa, dá um livro, né? De quantas páginas? Mas acho que eu consegui, eu tentei pelo menos, agradeço você, a sua condução. Foi muito linda, você está no caminho certo. Muito obrigada, viu, meu querido? Mas eu acho que eu consegui, tentei ser bem sucinta para tentar falar um pouquinho de tudo, mas eu vou misturando, às vezes, eu vou para cima, eu vou para baixo, não é? Mas você tem uma coisa que eu quero falar, é deixar assim, que são poucos os espaços que a gente tem essa oportunidade de estarmos falando, contando um pouquinho da nossa história e ser tão bem recebida como eu fui aqui. Foi uma equipe maravilhosa, que Deus, sempre no comando, os orixás na retaguarda, proteja e ilumine todos vocês sempre, que esse espaço consiga se expandir para outros estados, outros lugares, porque esse espaço, assim que a gente precisa. Tanta gente gostaria de estar aqui, como eu hoje, falando um pouquinho da vida, do que você faz, do que você pretende ainda fazer na sua vida. Né? Eu pretendo isso. O que eu pretendo é isso. Continuar sendo o que eu sou. Verdadeira. Às vezes eu encontro muita confusão por eu ser assim, mas encontro pessoinhas também como vocês. Gente que acredita, que quer ouvir, que eu possa ajudar. E é esse meu legado. Eu sou assim. Tem uma frase em Urubá, que é bereré, bereré, que significa paz, saúde, amizade, prosperidade, tudo de bom nesta frase. Curumbandê, bereré, bereré. Então, eu desejo isso a todos vocês. Agradeço mesmo de coração. Espero que a minha entrevista ajude, que faça um grande sucesso, que eu não sou boba nem nada. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Tem uma pergunta, então. Então faça. A última dessa parte. Quando a senhora falou agora da frase de Yorubá, eu tenho a pergunta é a seguinte: quando foi que a senhora descobriu a África? Quando eu descobri a África, acho que foi pelo meu avô. Meu avô vivia muito tempo lá, a minha avó gostava de falar nesse sentido. O meu pai, quando fazia as reuniões com os amigos, que eles chamavam de terreiro, que era no fundo do quintal, onde morávamos, tudo, vinha muita gente de lá. Meu pai conhecia muita gente de fora. Aí vinham fazer aquelas reuniões, né? Eu tive muitos amigos da África também, aqui, que eu gostava muito de conversar e ouvir. De quais países, a senhora lembra? Se eles falavam português, se não? Hein? Se eles falavam português? Falavam. Falavam português? Falavam. Mas eles falavam português nativo? Sim, tá. Sim. Aí era muito legal também. Eu conheci, a minha irmã namorou também com o da África também, que deu um trabalho pra gente demais, queria fazer a gente comer toda hora, era que vinha, ele queria que a gente comia o frango com aquelas bananas, aquelas bananas da terra, eles gostavam disso. Nossa, minha mãe ficava doida quando ele chegava em casa com o frango e a para minha mãe fazer o frango com aquela banana, tudo. Então, a gente foi muito legal. Eu trabalhei, olha, encerrou, posso continuar? Pode continuar. Eu trabalhei no hotel, chamava-se Domus Hotel, ali na Rua Aurora. Lá ficavam muitos africanos que vinham hospedados lá. Como eu conheci, eu ganhava cada bata maravilhosa dos africanos. Afortunada, assim. Nossa, é gostoso. Tinha um africano que queria namorar comigo, e tudo lá. Era muito gostoso. Por isso que eu gosto de ter esse contato assim, com essa turma de lá, eu acho. E a dança, então? E a dança do Kuduro? Você já ouviu falar? Do Kuduro. Você dança? Eu não.
Aí eu acho ótimo. Aí quando vai, é a dança do Kuduro, eu aprendi a dançar com eles também. Sim. Ah, legal. Não, agora, que teve há uns 10 anos atrás, teve uma onda, né, de Kuduro, Do né? Kuduro, né? Não teve? Teve uma onda, né? Muito legal. Eu morei logo em seguida, não, logo antes eu morei em Quebec e lá tem muitos africanos que vêm da África, dos países de colonização francesa, né? E lá eles dançavam. Quando eu cheguei aqui, tava na moda. Pelo menos essa eu peguei antes. E não dançou nem um pouquinho o Kuduro? Não dancei. Não. Quer dizer, lá eu dancei mais do que aqui, porque aqui, quando eu cheguei aqui eu já tava me casando. Mas depois fala para a esposa, vamos dançar o Kuduro. Devia. Então, aí eu falei, a esposa, acertei? Sim. Podia não ser, não é? Claro. Claro, Vai sim. que, né? Sem problema nenhum. Sem preconceito. Então, é assim que eu sou. Então, Ótimo. mais uma vez, quero agradecer. Eu vou cantar um pedacinho desse corumbandê para vocês. Au, 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 corumbandê. Au, 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 corumbandê. Corumbandê é de origem africana. Quem me fala não se engana. Por isso vou lhes mostrar. Se vem de Queto, de Angola ou Nagô, é de Congo, ó meu senhor. Como é o nome daqui? Iniciativa Negra. Para iniciativa negra, eu vou cantar. Bereré, bereré, corumbandê. Rouca que eu estou, porque não é fácil esse tempo, mas foi de coração, tá bom? Como não amar, né? A gente está com algumas lembranças que a dona Duda trouxe pra gente, sobre as quais ela vai nos contar. Vai falar da lembrança em si e por que ela é especial. Você me ajuda que eu estou sem óculos? Tá. Está escrito, obrigado, dama do samba de São Paulo, dona Duda Ribeiro, por nos amadrinhar e trazer para a nossa roda, nossa casa, toda a força e ancestralidade que possui. Essa casa é sua, essa roda é sua, a honra é nossa. Gratidão aos amigos do samba da Vila Carolina, seus afilhados. Isso aqui são meus afilhados, que eu tive o prazer de ser a madrinha deste projeto maravilhoso, onde eles têm um trabalho social lindo, onde distribuem cestas básicas para as pessoinhas que necessitam e além de 2 vezes ao mês fazer um musical, uma roda de samba onde reúne mais de 300 pessoas no final de semana. São meus afilhados, amigos do samba de Vila Carolina. Amo, viu? Um trabalho maravilhoso que eles fazem. Excelente. Dona Duda Ribeiro, homenagem pelos extensos serviços prestados ao samba, pilar da cultura popular paulistana, em comemoração à primeira Semana Municipal de Samba, Lei 17.701 de 2021, de 2 a 8 de dezembro de 2021. Vereador Eliseu Gabriel. Esse vereador querido também, que me homenageou lá na Câmara, e eu guardo com muito carinho, além dele ser um professor como eu, tantos que fizeram uma lista para escolher, e eu fui a homenageada, fui escolhida para ser homenageada. Muito obrigada, doutor Paulo. Doutor Eliseu. Não deu para trazer todos, viu? Vamos lá. Homenagem, professora Duda Ribeiro, pela humildade, amor, união, carinho. São os votos de sua aluna, Maria Nunes, dia 15 de outubro de 23. Maria Nunes, representando a todos os meus alunos da aula lá de canto popular, fez esta linda homenagem para a Euzinha. Eu fiquei muito emocionada, que ela fez com todo carinho, bonitinha. Levo para a vida.
Esse é o Prêmio Zumbi dos Palmares de 2009, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Semana da Consciência Negra desse ano. Foi lindo. Também levo para a vida, porque se eles fizeram aquela pesquisa, eu também fui escolhida para ser homenageada lá na Assembleia Legislativa. Tinha um outro também que eu fui, que foi agora em 2023, mas eu não pude trazer porque é um quadro enorme e é muito pesado, aí eu não pude trazer, mas também foi lá na Assembleia. Obrigada, os deputados gostam de mim. Seu Troféu Raça Negra de 2022, aqui em São Paulo, é a 20ª edição do prêmio concedido pela Afrobras. Sim, Zumbi dos Palmares, a faculdade que é tão lindo ver os nossos pretinhos, as nossas pretinhas, índios, quem for estudando na Zumbi de Palmares, e a Afrobras também me homenageou com esse troféu maravilhoso, que a gente fala que é o Roquete Pinto para os pretos. Então eu fiquei tão emocionada, eu não sabia que eu tinha sido escolhida, quase não tinha nem roupa para ir na festa, que eu não tinha me preparado, porque me avisaram quase em cima que eu fui escolhida para receber esse troféu. Fiquei emocionada, muito obrigada à organização, ao reitor, à doutora Francisca, que me cedeu esse troféu maravilhoso. Beijos, Zumbi dos Palmares. A embaixadora do samba. Sim, esta faixa eu ostento com muito orgulho, porque quem consegue chegar nesse patamar, no meio do samba, eu fui primeira cidadã samba, depois que você consegue ganhar esta faixa como embaixadora. E para você chegar a este top, como eu falo, você tem que ter mais de 30 anos de serviços prestados dentro da nossa cultura popular. Toda a sua essência e plenitude. Então eu agradeço muito por fazer parte, que somos quase 40 embaixadores pela UESP, onde começou tudo dentro dos nossos desfiles. Foram lá que começou, não foi na Liga. A Liga foi depois. Que teve um foi para cá, outro foi para lá, fundaram a Liga, tudo bem. Mas a UESP é a matriarca, onde tudo começou, os desfiles, a escola. E ela é a resistência, porque até hoje as escolas que não conseguem ir para a Liga, que estão vindo, caem de posto, que eu não gosto de falar rebaixada, porque é tão triste, né? Percurso com tanto sacrifício, rebaixada, caem de posto, vão para a UESP, são muito respeitados. Então, somos embaixadores. A gente não é melhor do que ninguém, não. A gente representa, cada um representa uma escola. Eu fui escolhido pela minha escola Camisa Verde e Branco para representar no concurso de cidadã samba, e eu fui eleita cidadã samba do município de São Paulo, e depois você consegue passar como embaixadora pela UESP. Então, senhores embaixadores, aqui estou hoje falando também de vocês, que aonde eu vou, eu gosto de levar a nossa categoria. Somos embaixadores do samba para ajudar a todos aqueles que querem saber alguma coisa sobre realmente o que é ser sambista. Estamos aí para ajudar a entender. Vive a nossa embaixada do samba paulistano. Deus abençoe. Obrigado, presidente Nenê. Falei, viu? Olha que bonitinho. Embaixadores, beijo para vocês.